Fala pessoal, quando a gente fala em ficção científica, a gente lembra de filmes clássicos do cinema, como por exemplo, De Volta para o Futuro. No segundo filme, por exemplo, se passa no futuro, que era no ano de 2015, que na época era o futuro. Mas resolvemos fazer um programa falando dos filmes que se passam no futuro, ou seja, em 2019. E temos muitos clássicos por aí. Vem com a gente. Um dos maiores clássicos da animação mundial se passa num futuro distópico no ano de 2019. E este ano o desenho está completando 31 anos e continua sendo sucesso entre os fãs de ficção científica. Akira mostra um Japão mergulhado em profundas crises políticas e sociais depois da Terceira Guerra Mundial. A história se passa em Neo Tóquio, uma cidade infestada de violentas gangues que disputam o controle das ruas. Kaneda, membro de uma dessas gangues, se vê envolvido numa guerra civil entre o governo e rebeldes, quando seu amigo Tetsuo é raptado pelos militares. À procura de Tetsuo, Kaneda descobrirá uma trama sobrenatural, envolvendo experiências com seres humanos dotados de poderes psíquicos e terá que confrontar seu melhor amigo, que também tem tais poderes. Outro clássico, dessa vez estrelado por Arnold Schwarzenegger, continua muito atual, falando da alienação da TV e da política pão e circo, que era quando os romanos lidavam com a população, estabelecendo uma ordem e exigindo que a população seguisse daquela forma. Arnold Schwarzenegger estava no auge da carreira e estrelava O Sobrevivente. Vivendo sob um regime totalitário, o governo mantém seus cidadãos distraídos com vários programas de TV, entre eles O Sobrevivente, um reality show onde criminosos condenados participavam de um jogo de vida e morte. Schwarzenegger é Ben Richards, condenado por um crime que não cometeu e obrigado a participar do jogo. Lá ele vê a oportunidade de provar sua inocência e punir o verdadeiro culpado, mas para isso ele deve sobreviver até o final, o que não se mostra nada fácil. Mas ele consegue mudar a história do reality, matando os principais jogadores do programa. O próximo filme da nossa lista também se passa em 2019, é um filme que, aliás, eu particularmente gosto muito, e se passa num mundo tecnológico, onde as pessoas vivem sob um comando de uma certa loteria. Em A Ilha, uma comunidade vive escondida em uma instalação altamente vigiada, sob a desculpa de que são os únicos sobreviventes de uma guerra nuclear que destruiu o mundo. De vez em quando, uma das pessoas do complexo ganha na loteria e é escolhido para ir até a ilha, um lugar onde dizem o vírus não chegou, um paraíso na Terra. Mas um casal formado por Ewan McGregor e Scarlett Johansson descobre a verdade: não existe uma ilha. Todos os moradores do complexo são, na verdade, clones de pessoas que vivem fora de lá. Quando o dono do clone precisa de um órgão ou de alguma parte vital para a sobrevivência do corpo, o clone é morto e tem suas partes extirpadas para servirem ao humano original. Um filme forte que vale a pena ser visto. E se em 2019 passássemos por um apocalipse vampírico? Pois é. E se você não virou um vampiro, você serve de comida para os demais. Em 2019, o ano da extinção, o mundo é dominado por vampiros e aos poucos seres humanos restantes são caçados como animais e usados como bancos de sangue. Só que esse sangue está acabando e os vampiros se veem obrigados a prestar contas do que fizeram com a mãe natureza. Para evitar o colapso da sociedade vampírica, o cientista vivido por Ethan Hawke tenta desesperadamente encontrar uma solução alternativa para salvar os humanos da extinção e também, por consequência, os vampiros da fome. Mas ele terá que lidar com um grupo de rebeldes humanos dispostos a lutar violentamente por suas vidas. O final é extremamente bacana. O diretor James Cameron adora fazer filmes futuristas,
Você tem um exemplo, por exemplo, do Exterminador do Futuro, que continua sendo muito atual. Aliás, a terceira parte está sendo gravada pelo diretor. E ele resolveu se aventurar em uma série futurista que acaba se passando no ano de 2019. Dark Angel se passa na cidade de Seattle, em pleno século XXI, durante uma grave recessão na economia americana, causada por um ataque terrorista, onde um ser humano modificado geneticamente em laboratório, vivida por Jessica Alba, é perseguida pelos Estados Unidos após escapar de uma base militar. Um jornalista que luta contra a corrupção e o governo ajuda essa mulher em sua fuga em troca de serviços, mas com o passar do tempo eles acabam se apaixonando. Porém, encontram muitas dificuldades para conseguir manter esse relacionamento, já que precisam enfrentar grandes dificuldades juntos. Um dos maiores clássicos da ficção científica de todos os tempos se passa no ano de 2019. Só que o mais engraçado é que na época em que foi lançado, o filme foi um fracasso nas bilheterias e anos depois acabou se tornando um filme cult. E muitos outros longas-metragens acabam se baseando neste filme para ser feito. Blade Runner acontece em um 2019 onde o mundo está em um grande colapso econômico e moral, sendo governado por megacorporações. Em uma Los Angeles super poluída, a história gira em torno de Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, um caçador de replicantes na cola de um assassino. O visual do futuro do filme até hoje impressiona e ainda inspira diversos filmes do gênero, além de mostrar um 2019 mergulhado no caos e uma trilha sonora que gruda nos ouvidos. E para fechar a nossa lista, um dos filmes pós-apocalípticos mais arrepiantes e que traz uma pergunta bem interessante. Será que existiria bondade em meio a uma catástrofe mundial? Em A Estrada, o personagem de Viggo Mortensen e o filho vivem juntos o dia a dia no deserto. E isso acontece depois que uma catástrofe global aconteceu, deixando os poucos sobreviventes lutando por uma paisagem estéril. Depois de anos e anos, os suprimentos praticamente se esgotaram e encontrar pessoas decentes está ficando cada vez mais difícil. A bondade praticamente se extinguiu e um menino acaba tentando deixar o pai um pouco mais humano em meio a um caos que se formou. Um filme incrível que mostra que a única coisa que devemos nos agarrar é que a bondade pode e existe, não importa quão pequena, e que sempre vale a pena lutar. Bacana a lista, né? Não se esqueça também de assinar o nosso canal e também pode acessar também o nosso site que está sempre bem atualizado com notícias dos filmes e das séries. A gente se vê no próximo programa. Tchau!